Sala dos Juvenis. Olá, tudo bem? Você que é professor ou professora de juvenis, seja bem-vindo na nossa Sala dos Juvenis. Esse trimestre nós vamos trabalhar com 3 países e por isso que toda a nossa sala é temática em cima desses 3 países, que é a Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. As nossas ofertas estarão indo para lá. Então, o que a gente fez? A gente fez assim, deixamos todo o ambiente bem colorido, bem festivo, bem alegre e vamos trabalhar com elementos desses 3 países. Então é algo que você pode criar aí na sua igreja muitas formas de trabalhar e é muito fácil de trabalhar e a gente vai mostrar isso para você. Qual é a nossa ideia? No primeiro dia, o primeiro sábado desse trimestre, a gente vai impactar esses alunos. Eles vão chegar na sala que você tem ali na sua igreja e eles vão ver algo totalmente diferente. A sala vai estar transformada, isso mesmo. Você tem que criar um gostinho, nossa, o que está acontecendo aqui? Então, a gente vai dar algumas ideias para você. Aqui, a gente tem vários elementos de praia, né? Porque esses países que ficam na Oceania tem esse intuito assim de trabalhar nesse sentido. Então aqui a gente tem cadeira de praia, a gente tem prancha de surf, a gente tem esteirinha, a gente tem boia, bola de vôlei, tem guarda-sol, enfim, coisas que você tem aí na sua casa, você pode pegar emprestado, nada difícil, nada que você precisa gastar, ou seja, né? Então é muito fácil. Então, tendo esses elementos, no primeiro dia, todos esses elementos já vão estar num cenário que você vai montar. Quantos elementos você vai precisar? Como assim, Cíntia? Precisa de uma quantidade de elementos? Sim. Sabe por quê? Porque esses elementos vão marcar os 13 sábados e os 13 sábados de oferta. Ou seja, cada sábado um elemento vai compor o cenário. Mas presta atenção, porque o primeiro sábado todos os elementos já vão estar lá à frente. Para quê? Para que possa criar esse clima festivo e tudo mais. Então, essa é a sugestão e aí você pode pegar os 3 elementos que melhor adequa para a sua realidade, tá certo? Um detalhe interessante é que nesse primeiro dia, as professoras, os professores vão estar à porta recebendo seus alunos e vai ter uma festa aqui. Pois é, porque lá é clima quente, é país que nem a gente, de Brasil, de festa. E que tipo de festa? A gente vai ter o pão australiano, que é típico de lá, e também um chá gelado que a gente vai estar fazendo para receber os alunos. Então, cada sábado você vai trabalhar com um elemento aqui no cenário. Primeiro sábado, então, vão estar todos os elementos, mas você vai deixar um elemento só. Então, por exemplo, aqui tem frescobol, tem uma nadadeira. Cada sábado você vai poder compor este cenário, certo? Agora, para o último sábado, tem uma surpresa. O último sábado você vai dar um elemento que é também de praia e que todo mundo gosta, que é picolé. Isso mesmo! Eu não tenho dinheiro para comprar picolé para todo mundo. Gente, que eu saiba, uns R$2,50, assim, né? Faz chup-chup! Vai lá, faz lá na tua casa, congela, faz chup-chup, é picolé para todo mundo no último sábado, tá certo? Deixa eu ver mais o que? Algo interessantíssimo também. E isso é de manhã, mas sábado à noite você vai fazer para fechar um luau. Isso mesmo, as crianças gostam demais, já estão ali juvenis, já estão maiorzinhos e eles gostam disso. Então você vai fazer um luau com eles. Se você não tem praia perto do seu distrito, você pode fazer perto de uma lagoa, na casa do vizinho, sei lá, algum lugar você vai fazer, um lugar bem bonito, no meio da natureza, e você vai poder fazer isso luau também. Existe um projeto da União, que é o Sou Mais, que ele incentiva o discipulado. E como que a gente pode trabalhar com isso? Então, a gente vai dar algumas ideias. A primeira ideia é a gente montar um mural dentro da sua sala de aula, onde você vai colocar Deus agindo através de mim. Essa é a ideia, Deus agindo através de mim. O que esse juvenil vai estar fazendo durante a semana que Deus pode agir através dele. Ele vai tirar foto desses momentos
e vai enviar então via WhatsApp, e você pode então imprimir e colocar nesse mural. Por exemplo, eu toquei na igreja, eu participei de um pequeno grupo, eu distribuí no Impacto Esperança o livro, eu ajudei um amigo a fazer tarefa, eu ajudei algum amigo que estava triste, eu fui ao hospital ou visitar alguma pessoa que estava doente. Então são várias ações que eles vão estar fazendo durante a semana, e como eles gostam de tirar selfie, gostam desse negócio eletrônico, mídia e tudo mais, eles vão poder demonstrar como que Deus tem agido através da vida deles. Continuando com essa ideia do Sou Mais, nós dividimos os alunos em equipes. Nós temos 3 equipes. Eles escolhem o nome da equipe e nós montamos grupos de WhatsApp para eles se organizarem durante a semana. E o que nós estamos avaliando aqui? Nós avaliamos a reverência, o estudo da lição, o versuário, a participação e o ano bíblico. E a cada sábado, cada equipe se organiza, porque eles que fazem o programa. A única parte que nós, professores, fazemos é o estudo da lição. Eles anotam na lousa o Feliz Sábado, toda a rotina, quem vai fazer oração, quem vai passar informativo, quem vai fazer a mensagem musical, quem vai fazer as dinâmicas ou as atividades. Todo o programa de escola sabatina são os próprios juvenis que fazem, e cada sábado uma equipe faz. No final do trimestre nós temos premiação para as equipes vencedoras e para o juvenil que mais se destacou. Aquele que pontuou mais vezes vai receber um prêmio específico que tem a ver com o tema da lição, com o tema de incentivo do trimestre. Continuando, com essa ideia, por exemplo, o cenário que foi falado, você pode fazer um mini cenário, pode fazer uma maquete, você vai utilizar os recursos que você tiver. Por exemplo, para as ofertas. Para ofertas, se você tiver uma puçá, um coco vazio, que alguém já bebeu água, você pode utilizar esse coco também para tirar a oferta, para ficar bem legal. Nós pensamos como incentivo de presença essa prancha aqui. Tá? Então, começa aqui embaixo com a marolinha, o menino que só pega um jacaré. Primeiro sábado, segundo, terceiro, quarto, e ele vai subindo de nível, como se ele fosse um surfista, até ele chegar a ser um surfista de ondas grandes. Pode ser um incentivo de presença, mas também pode ser um incentivo de versuário. O menino que falar o verso, ele vai galgando as posições até ser um grande surfista. Então, você vai utilizar os recursos que você tiver. Não tem madeira? Faz de EVA, não tem EVA, faz de papelão. Importante é que você faça o material e que atraia a atenção dos meninos, que eles tenham o desejo, a vontade de frequentar a sua classe. E a lição desse trimestre vai falar sobre escolhas, vai nos colocar em xeque sobre como vamos fazer as nossas escolhas. E para isso, a gente pediu uma prancha emprestada, já que para compor esse cenário, e eu coloquei plaquinhas. Na lição sobre Abraão, a primeira lição, fala sobre família, mas também fala, será que eu devo ouvir a voz de Deus ou escutar o meu próprio coração? No caso de Abraão, foi claro, ou ele saía do lugar onde ele estava ou ele ficava, E aí, como é que nós podemos reagir à voz de Deus? E nada melhor, do que também fazer uma associação ao bumerangue. O que acontece? Bumerangue é um jogo, é um jogo aborígene, e ele tem a função de tudo que ele vai voltar. Se você jogá-lo, ele vai voltar. E isso faz uma relação intimamente nesse contexto. Ou seja, as escolhas que eu tenho, eu sou livre para fazer as escolhas, mas vai retornar para mim as consequências retornarão para mim. Então eu tenho que tomar cuidado com as escolhas que eu tomo, porque eu tenho esse retorno das consequências, como um bumerangue. E falando também no bumerangue, a gente pensou como um pontapé, como um incentivo também para a memorização do verso. Como vai ser? Bom, somos alunos, somos pessoas conectadas. Mesmo que muitos dos nossos juvenis não tenham acesso à internet, ao Instagram, nós professores, grande parte temos. E como é que a gente pensou? Que forma a gente pensou na memorização desse verso? A gente criou uma página, um perfil para os nossos juvenis, fechada, onde só nós, professores, e eles terão acesso. E nessa página do Instagram, o que vai acontecer? Cada vez que o juvenil falar o verso,
ele fará a gente vai fazer um bumerangue dele usando um recurso do próprio Instagram, do story do Instagram. É muito fácil de fazer, os meninos sabem fazer, e mesmo que quem não tenha um celular, a gente é que vai administrar. Mas o legal é que vai ter registrado. Como a gente vai colocar nos stories em forma de bumerangue, esse vai e volta, tudo que ele fala, tudo que ele profere da palavra de Deus, também retorna para ele e retorna para todos que estão à nossa volta. A lição fala sobre isso, sobre família. Então, sendo assim, a gente vai gravar com o nome de cada criança nos destaques, e aí a gente tem o controle que cada criança está memorizando o verso. Então, ao final, né, desse trimestre, nós teremos 13 bumerangues de cada aluno, e assim a gente espera. Uma dica muito importante na composição do cenário é que o primeiro objeto a ser composto deve ser uma planta, uma árvore qualquer, uma plantinha qualquer. Por quê? Porque na primeira lição há uma sugestão de que você coloque nessa árvore, todos nós estamos arraigados à palavra de Deus, Deus está em nós, então a gente simbolicamente vai colocar nossa família, familiares que a gente quer oração nessa árvore. Então nós vamos colar os nossos familiares nessa árvore, então, e ela vai ficar presente por 3 semanas. No nosso caso, a gente já sabe que vai ficar por todos os sábados do trimestre. Combinado? Um aluno dedicado à palavra do Senhor, estando presente em todos os sábados, falando o verso áureo, merece um bumerangue de verdade. A gente tem uma versão super barata e uma versão um pouquinho mais elaborada. Isso fica a critério, então, do professor, da sala, da igreja, mas que fique de incentivo para que ele saiba que, de fato, tudo que vai, volta.